Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu estou de volta para gravar com vocês mais um vídeo falando a respeito dos estudos e da palavra do nosso Deus, certo? Para você que não é inscrito ainda no meu canal, eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você toda vez que tiver um estudo, um vídeo novo no canal. Isso é muito importante. E eu gostaria muito que vocês curtissem o vídeo, se vocês gostarem, né? Lógico. E se vocês puderem compartilhar nos seus grupos também, para que outras pessoas possam conhecer a respeito da palavra de Deus. Se você acha que esse vídeo tem sido relevante para você, no ensino da palavra, naquilo que tem sido falado, eu gostaria de pedir isso a vocês, tá bom? E desde já eu agradeço a todos vocês. Bom, já faz quase um mês, né, que eu não posto vídeo no canal, mas estou de volta, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa assim que eu já fiz, acho que foram 2 vídeos no canal desde que eu comecei ele, falando a respeito das coisas que estavam se cumprindo, né? Um deles foi ainda em 2021, quando eu fiz o vídeo que os acontecimentos, que as dores de parto estavam se intensificando, mas parece que agora o que nós vamos fazer aqui nesse momento é ler a Bíblia nos acontecimentos que estamos vendo nas notícias, nos noticiários, as coisas que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Nós vamos ler a Bíblia através disso. Aí você vai me perguntar, como assim? Eu vou mostrar para vocês. As coisas, elas estão assim, acontecendo cada dia mais, confirmando, né? Tudo aquilo que Deus tem nos mostrado, tudo aquilo que Deus tem revelado nesses últimos dias, tudo aquilo que Deus tem nos feito saber por interesse dele, porque o interesse dele é que nós, servos dele, conheçamos a palavra dele e que em momentos em que ele julga necessário, ele revela as coisas mais profundas que ficam, sinceramente, que ficam escondidas na palavra. Talvez você venha me perguntar como assim. Eu vou dizer para você que a própria palavra diz que existem coisas na palavra que estão colocadas como mistérios e que só o Espírito Santo pode nos revelar. Bom, mas vamos lá. Deixa eu pegar o meu óculos e a gente vai prosseguir. A gente vai falar hoje, começando com a palavra de Apocalipse 13, né? Apocalipse 13 no versículo 11, que fala a respeito da besta que emerge da terra. Eu já falei desse assunto por muitas vezes, inclusive o reino da besta já está entre nós. Foi o primeiro vídeo, a primeira live que eu coloquei no canal, né? Falando a respeito justamente das 2 bestas, né, que formam o reino do anticristo. E a respeito da besta que emerge da terra, o que foi falado, o que foi que eu falei, né? Mediante a leitura da palavra, que esta besta que emerge da terra nada mais era que uma besta tecnológica, que vinha com besta que emerge da terra, terra, homem. O homem é feito do barro ou da terra. Então, que esta besta, ela emergia dos homens com a tecnologia, que depois eu fui usar o termo correto, que é a IA, ou a inteligência artificial acoplada junto com o homem, para que pudesse ser colocada em prática esta besta. E essa besta, ela já está em pleno vapor, já tem algum tempo que ela está sendo colocada em prática. Eu falei sobre tudo isso e agora a gente vai ver na palavra e nos acontecimentos isso, certo? Esse reino da tecnologia, o reino da IA, dentro dela está contido, que eu marquei aqui, 2 coisas muito importantes que a gente está vendo acontecer. Uma delas é o que eu falei muito a respeito do Deus estranho, né? O Deus estranho, que seria o Deus do anticristo e a última religião. A religião do anticristo, ela estaria dentro desta besta que emerge da terra. Ou seja, através dessa besta que emerge da terra é que iria surgir a última religião do anticristo, ou a religião do anticristo e o Deus estranho, né? Aquele que a Bíblia fala. Mas a gente vai lá em Daniel, no capítulo 11, para a gente ler a respeito disso, certo? Daniel, no capítulo 11, eu gosto muito de falar e mostrar, para que as pessoas venham entender, né? Daniel, no capítulo 11, no versículo 37, 38 e 39. Então, vamos lá. Aqui está falando a respeito do anticristo, todo o capítulo do capítulo 11 a gente vê a respeito disso, mas aqui eu vou ler o 37, o 38 e o 39. Não terá respeito aos deuses de seus pais, deuses com letra minúscula, tá?
nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então aqui deixa específico para nós que os deuses conhecidos do nosso conhecimento, né? Ele não daria nenhuma importância para esses deuses. Então a gente vê que esta religião do anticristo, que este Deus do anticristo, seria algo diferente daquilo que a gente está acostumado a acontecer. Muitas pessoas, na época que eu falei disso, discordaram de mim, mas as coisas estão se cumprindo, né? E aí vamos para o 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muito, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então, está falando desse Deus estranho, que é um Deus que os seus pais não conheceram, que é um Deus estranho. O que significa estranho? Que as pessoas não conhecem. Algo que é fora do comum, né? E que esse Deus estranho ajudaria ele nas suas... O que fala Deus das fortalezas? Nas suas guerras ou nos seus embates, né? Que o anticristo vai ter dentro do reino dele e que através deste Deus ele faria... como está falando aqui, multiplicar-se-á a honra e fá-los a reinar sobre muito, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então, ele entraria dentro de Jerusalém, e através deste Deus estranho, ele repartiria a terra por prêmio. Eu já até falei muito disso, gente, mas aqui a gente está vendo o Deus estranho que está sendo citado. E aí a gente vai lá para Apocalipse 13, de novo, né, que é onde eu comecei falando, e a gente vê exatamente a explicação do que quis nos dizer isso. Vamos lá. Eu vou ler o 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então eu falei que a respeito da besta, que é o anticristo, que foi ferida a espada e sobreviveu, far-se-ia uma imagem. Detalhe que a besta não morreu, o anticristo não morre, ele vai ser ferido de morte, mas ele não morre. Isso é importante, nas outras pregações eu já expliquei sobre isso. E aí o que eles falam? Para fazer uma imagem desta besta, né? Aí foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quando a gente vê essa explicação aqui, a gente entende com certeza de que neste reino do anticristo, onde a religião seria diferente e aonde o Deus dele, que seria um Deus estranho, um Deus diferente, tudo seria de forma colocada de forma diferente daquilo que a gente já estava acostumado. Ela está sendo citada aqui para nós como a imagem da besta, sendo este Deus estranho que está sendo dado fôlego a ele para que ele subisse no poder junto com o anticristo, porque olha aqui, esta imagem, né, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a própria imagem mata as pessoas. Quando a gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse, a gente vê aqui a explicação falando a respeito disso. Deixa eu só achar direitinho aqui, acho que é o 8, ó. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então aqui está falando para nós de uma besta que vai surgir do abismo. Abismo significa que está num lugar considerado como um lugar de morte. E não foi comunicado dar fôlego à imagem da besta. Então a gente entende que neste reino da tecnologia ou da inteligência artificial, algo vai ser trazido à vida, ou vai ser comunicado, dar fôlego a essa imagem da besta, para que ela venha reinar. Vai ser a imagem da besta, ou a besta que emerge do abismo, e que vai estar como o Deus que vai ser colocado, o Deus do anticristo, que vai ser este que vai ser colocado dentro do templo e que vai ser adorado, certo? Vamos dar uma olhadinha nisso agora nas notícias? Eu acho isso importante, porque quando a gente vai aqui voltando para o capítulo 13, a gente vê aqui, ó, 13:13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu na terra diante dos homens. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Agora, através das notícias, ó.
Inteligência artificial representa risco de extinção semelhante à guerra nuclear e pandemia, revelam especialistas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Então, alguém, né, que vai ser aquele que vai estar por detrás deste reino da tecnologia, que vai estar no comando deste reino, que não é o anticristo, mas nós sabemos que é o falso profeta. Isso é citado para nós lá no final, no capítulo 20, né? Que a besta, o falso profeta e a imagem da besta. Então, existe o falso profeta, e o falso profeta é o quê? Aquele que fala de uma religião falsa. Por que falso profeta? Porque está encabeçando uma religião falsa de um Deus falso. E ele estará junto com o anticristo. Então, esse falso profeta, que não é um profeta de religião como nós conhecemos e como muitos citaram, como Roma, como a igreja do catolicismo romano e como outras coisas, não, a gente está vendo que não, que isso não é. Então, existem sinais que serão colocados diante de nós, ou já estão sendo colocados diante de nós, de uma tecnologia ou de uma IA, que nada mais é do que a religião do anticristo, e que a imagem da besta, que também vai ser trazida por este reino, ou por esta tecnologia, ou por esta IA, que nada mais é do que o ensino de demônios ou dos anjos caídos, ela vai ser aquela que vai fazer sinais. Então, a inteligência artificial representa risco de extinção semelhante à guerra nuclear e pandemias, revelam especialistas. Vamos continuar para vocês entenderem mais sobre esse assunto. Se eu estou maluco ou não. Porque quando eu falei disso no começo, as pessoas olharam para mim e falaram, essa mulher tá doida. Vamos lá. ChatGPT poderia criar uma nova religião? O mundo está à beira de uma fé contemporânea iniciada por uma IA, escrevendo seus próprios textos estragados afirma historiador. Então, estamos aqui diante desta religião do anticristo, que quando eu falei disso lá em 2021, em agosto, final de agosto, dia 26 de agosto de 2021, muitos duvidaram do que eu estava falando, mas foi isso que o Espírito Santo me revelou na palavra e me disse, vai e fala. E agora eu estou aqui diante de vocês, testificando o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor mostrou. Gente, está aqui a religião do anticristo sendo colocada para nós. E em breve nós saberemos como será verdadeiramente esta imagem da besta tendo fôlego. Eu já falei sobre isso a respeito de múmias, a respeito de ressuscitação de múmias, porque se ela vai ser trazida à vida, se ela vai emergir do abismo, para mim é algo morto ou algo que já morreu, ou a representação disso, de algo que vai ser trazido à vida. Eles têm falado muito de ressuscitação, né? De ressuscitação de pessoas mortas. E eu já falei sobre isso nos vídeos que eu já fiz. Eu falei disso a respeito de Nimrod e a imagem da besta. Eu tenho falado disso nos meus vídeos e quem acompanha o meu canal sabe disso, que eu não vim aqui para falar coisas que eu já não falei, mas só para testificar que nós vamos ler a Bíblia através da palavra. Então tá aqui o reino da besta, da besta que emerge da terra, tá aqui a religião do anticristo. Eu já mostrei para vocês como que ela vai funcionar e eu tenho mostrado para vocês já há muito tempo na palavra que isso está acontecendo e que iria acontecer. Vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. Pastor feito por inteligência artificial na Alemanha atrai grande multidão. Quem poderia falar sobre isso alguns anos atrás? Até quando eu falei sobre essa religião em 2021, para mim achar algo que me pudesse servir como exemplo foi difícil. Já estava começando, sim, eu botei algumas reportagens falando de algumas coisas que já estávamos nos levando a uma adoração de tecnologia, ou que naquela época ainda não estava sendo chamada de IA, como está sendo agora, mas de que algo já estava levando a gente saber que existiria uma adoração diferente a um Deus estranho e uma religião estranha, com um falso profeta totalmente diferente, mas que vai profetizar da religião dele, que é a religião da IA, ou da tecnologia do reino da besta que emerge da terra. Vamos continuar. ONU revela IA de verificação de fatos, chamada a besta, que eliminará os conservadores da internet. A Organização das Nações Unidas lançou um novo sistema de verificação de fatos, executado por inteligência artificial IA, que será usado para expurgar completamente conservadores e veículos independentes da internet. Então,
nossas cabeças estão em risco, né? Isso é interessante, gente, a gente analisar. Não tinha outro nome para eles dar? Para essa IA de verificação de fatos, não? A besta que emerge da terra. Quando eu vejo essas coisas, gente, eu fico assim... É até difícil de falar para mim, porque quando eu leio a Bíblia, nos noticiários, porque eu estou vendo aqui, nessas coisas que eu estou lendo para vocês, as palavras da Bíblia saltando aos nossos olhos e indo para a vida real, da qual a gente ainda não tinha entendido nem vivido. E que quando eu falei disso, muitos duvidaram, mas está aqui a prova. Deixa eu ver o que está próximo aqui depois. Aqui já é outro assunto. Eu vou voltar um pouquinho para vocês aqui, porque aí a gente vai continuar falando da palavra e podendo continuar mostrando. Então tá, a gente falou a respeito dessa reino da besta que emerge da terra. Nós sabemos que dentro dela também está inserido a marca, que também é algo tecnológico que já está sendo executado sobre as pessoas. Falei disso em muitos vídeos, por causa disso meu pescoço foi cortado do meu primeiro canal. Não posso nem entrar em muitos detalhes e não vou entrar, porque todo mundo já sabe disso, né? Desta nova tecnologia que está aí sendo implantada nas pessoas e que nada mais é do que a primeira parte da marca da besta, ou o primeiro estágio da marca da besta que está descrito para nós aqui. Nós já falamos do nome da besta e do número do seu nome, que são 2 estágios, ó. A marca, o nome da besta e o número do seu nome. Eu tenho vídeos que falam a respeito disso, a marca da besta em 2 estágios, então... Não vou entrar neste parâmetro de explicar nada. Então, nós sabemos que aqui dentro existe o Deus estranho, ou a imagem da besta, que é a religião, que é o Deus da religião do anticristo, que a religião é esta besta que emerge da terra, que tem um profeta, que tem um Deus e é uma religião. E que esta marca nada mais é uma coisa que participa disso, para que as pessoas que tiverem esta marca sejam aqueles que vão adorar dentro desta religião a este Deus estranho, formando todo um elo de contexto de religião que tem que ter. Dentro de uma religião tem o quê? Um Deus, um profeta, né, que fala desta palavra, e também tem o quê? Pessoas para adorarem. Então, todo um conjunto está aqui descrito para nós, que está acontecendo. E aí, a gente começa a analisar. Eu já falei sobre tudo isso, inclusive, eu vou entrar no parâmetro dos selos, que também foi a segunda live que eu botei no canal já no início, acho que foi no dia 2 de setembro de 2021, que eu falei que os selos já estavam sendo abertos, sim, porque Deus estava me mostrando isso e muitas pessoas duvidaram. Até hoje tem pessoas que não duvidam que está sendo aberto, mas ainda não entendem exatamente tudo aquilo que eu tenho falado, né? Então a gente vai voltar de novo para aquilo que eu estava mostrando para vocês, certo? A gente continuar, então vamos lá. O OMS criará passaporte mundial de saúde inspirado em certificado da União Europeia. Não vou ler muita coisa a respeito disso, né, na reportagem, mas está aqui escrito assim, ó, diretora-geral da agência e a Comissão Europeia de Saúde assinaram em Genebra iniciativa histórica para fortalecer a segurança sanitária mundial. Aqui está colocado para nós a marca, né? Ou o princípio dela, e também está colocado para nós o início dos selos sendo abertos, porque o primeiro selo, eu já falei para todos, e tem vários vídeos falando sobre isso, que o primeiro selo nada mais é do que a peste, né? Peste. Então, vamos lá. OMS e a União Europeia lançam um passaporte de saúde global. Mais uma coisa testificando, e a gente está lendo a palavra de Deus aqui nos acontecimentos. Deixa eu ver qual é o próximo, só para mim poder ver aqui. Agora a gente vai voltar de novo para mim, para eu continuar falando da palavra e lendo a Bíblia nos acontecimentos, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dos selos, e a gente vai lá para Apocalipse no capítulo 6, a gente vai sair do capítulo 13, olha lá, vamos ler a Bíblia, os acontecimentos. A gente vai lá para o capítulo 6. E a gente começa a analisar os selos, que para mim já está assim, se iniciando a abertura do quarto. Tem pessoas que não acreditam, mas a gente vai falar sobre isso em cada detalhe aqui, tá? A gente vai ver aqui o primeiro selo sendo a peste, certo? Que é nada mais é do que as pestes, né? Que a Bíblia fala que estariam inseridas dentro dos últimos anos, antes da volta do Senhor Jesus, dentro da tribulação e dentro dos últimos anos, que seriam as dores de parto, que para mim são os selos sendo abertos. As dores de parto são os selos sendo abertos.
sabendo-se que os selos estão colocados no pergaminho. O pergaminho descreve para nós os últimos 7 anos da grande tribulação, só que os selos estão para o lado de fora. Para se iniciar a grande tribulação, os selos precisam ser quebrados. Então, para mim, o contexto é bem simples e bem prático. Então, a gente analisa a peste, a gente analisa a guerra, né? Que é o segundo selo. Aliás, eu não gosto nem de especificar dessa forma, eu gosto de especificar que dentro do segundo selo, que já está aberto, existe as guerras e os rumores de guerra, ou seja, aqui é bem claro para nós de que foi dado a este cavalo tirar a paz da terra e lhe foi dado uma grande espada. Então a gente vê que é um desenrolar. Tirou-se a paz da terra, então começou a se intensificar o que fala em Apocalipse 24 de guerras e rumores de guerra sendo aumentados. E sim, vamos chegar no culminar deste selo, ou seja, na finalização, no cumprimento total deste selo, quando a terceira G do mundo explodir, que para mim ela é a grande espada. Mas já está tudo se desenrolando, a paz da terra foi tirada de uma forma que hoje em dia vocês estão vendo como estão as coisas por aí. Quando eu comecei a falar disso, eu dava exemplos de como as pessoas estavam reagindo, de como que estavam os países, mas eu não preciso nem mostrar, tá tudo aí. Os acontecimentos estão mostrando que a paz da terra foi tirada, o segundo selo foi aberto. E que a grande espada é o culminar dela. Assim como a peste começou, né? A gente sabe com que situação, mas ela continua se desenrolando e vamos chegar a coisas que nós vamos ver muito maiores ainda e a soluções que eles querem trazer para nós, porque na realidade querem fazer com que nós sejamos, e quando eu falo nós, eu falo a raça humana, sejamos súditos, né? Do reino da besta. Ou do reino ou da religião nova do anticristo, aqueles que vão adorar, né? Tanto a besta, como a sua imagem, como a sua religião. Para fazer esses súditos chegarem a aquilo que eles querem, eles estão usando toda a tecnologia para fazer com que as pessoas venham ser colocadas de forma a se encaixar justamente no que eles querem, né? Com tudo que vocês já sabem, gente, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu quero muito que esse vídeo fique aí no ar, tá bom? Então tá, a gente já falou do primeiro, do segundo, o terceiro selo, o que é? A fome. Este selo também já está aberto, gente, porque vem se desenrolando um crescimento da fome no mundo. Isso está sendo elaborado de forma precisa. Estão tentando eliminar todas as formas de alimentação normais. Querem tirar os bichinhos, querem tirar as plantinhas, querem falar para nós que tudo isso destrói a camada de ozônio, que destrói o nosso planeta, que nós precisamos cuidar do nosso planeta, fazendo coisas que venham dar uma longevidade ao planeta, né? Mas que nós precisamos tomar atitudes para isso. E o que é que a gente está vendo para maquiar, né, esta fome que está sendo criada, que está aí para todo mundo ver, gente? Fome sendo criada. Se eu não posso plantar, se eu não posso criar gado, se eu não posso comer carne, se eu não posso ter a fonte de subsistência dos alimentos, está sendo o tempo inteiro tocado neste assunto como algo destrutivo, eu estou aumentando a fome no mundo. E a palavra disse para nós que seria assim. E a palavra também diz para nós, nos selos, que neste período da igreja estaria na terra, porque eu falo disso quando eu falo do último selo sendo aberto. Aliás, deixa eu só ver, o sexto selo. Quando eu falo disso no sexto selo, que eu falo que é onde a igreja vai ser arrebatada, e eu dou a continuidade falando da igreja e o que foi que a igreja viu na terra, né? Eu vou até dar uma lidinha aqui. Apocalipse 7, no versículo 16, que fala aqui, ó, a visão dos glorificados. Começa no 9, mas eu vou ler o 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, fome, sede, calor do sol e ardor. Se a igreja foi arrebatada num contexto de que era isso que estávamos vendo, estamos chegando nisso já estamos começando a ver. Então, tudo nos leva a crer que está se aproximando, sim, o dia da nossa redenção. Glória a Deus por isso. Mas, falando da fome, eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos ler também aqui um pouquinho da palavra nos acontecimentos. Então, tá aqui, ó.
Uma nova era. Regulador dos Estados Unidos permite primeiras vendas de carnes cultivadas em laboratório. Gente, pelo amor de Deus. Quando, no nosso juízo perfeito, imaginaríamos uma coisa dessa alguns anos atrás? Está aqui, testificado a fome. E de que forma eles dirão para as pessoas que estão tentando resolver daquilo que eles estão criando, tá? Está aqui bem testificado para nós. E aí a gente continua, né? Deixa eu ver o que tem continuidade aqui. Mais uma coisa aqui, só que aqui eu vou voltar para vocês de novo para a gente falar mais um pouquinho da palavra e continuar, né? Vamos lá. Qual é o quarto selo, gente? O que está falando para nós no quarto selo? Eu coloquei aqui que é todos os 3 cavalos, né? Sendo, digamos assim, o culminar dos 3 cavalos, eles sendo citados de forma que já começa a acontecer de forma grandiosa. Então eu vou ler para vocês. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, houve uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Então aqui é as mortes propriamente ditas se intensificando de forma grandiosa. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Então aqui está mostrando para nós que foi dada autoridade, mas ela começou a acontecer. Então todos os 3 primeiros selos nos mostram que eles foram abertos para iniciar o processo que faria com que tudo já começasse a acontecer, para que o 4º selo pudesse realmente se cumprir. Então, vocês vão entender quando eu começar aqui, ó. O inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A espada, segundo selo, que é a falta de paz e as guerras, até a última guerra, que nós sabemos que é a 3ª do G, né? Pela fome, que é o 3º selo, que nós sabemos que as coisas já estão causando isso, está sendo provocado, mas que uma 3ª G do mundo vai ser ainda a maior causadora de que isso venha acontecer de forma mais profunda, né? E com a mortandade, o que é mortandade, gente? É mortandade por enfermidades, ou seja, a peste, primeiro selo sendo citado para nós aqui. E por meio das feras da terra. Aí eu abri um leque quando eu fiz o vídeo falando dos selos, que tá lá no canal também. Quem não assistiu ainda, quiser assistir, tá lá o vídeo como link, porque esse foi cortado, né? Não posso deixar lá, mas quem quer assistir tem como, é só ir lá e ver, né? E eu falei justamente a respeito de todos os selos, explicando. Mas eu explicava, gente, mediante os acontecimentos que estavam acontecendo naquele momento, que ainda era estava tudo muito no começo, mas eu sabia que estava começando. Então eu dou exemplos de coisas ali, e eu falo ali em um dado momento que essas bestas feras da terra, elas são os animais que sim, estão entrando em certa... Os animais também estão sendo atingidos para entrar num certo nível de estresse para que eles venham atacar as pessoas, mas que esta palavra usada aqui, ó, no meio das feras da terra, que está dizendo para nós feras, mas a tradução no hebraico ela está escrito bestas feras, e é a mesma palavra usada para falar do reino da besta, que emerge do mar e que emerge da terra. Então nos dá a entender também que quem causa essas mortes também é o reino do anticristo. E mais ainda, por que o reino do anticristo? Porque a tecnologia criada para ser a solução do primeiro selo, que é as pestes, sendo citadas pela palavra de Deus como algo que aconteceria nos últimos dias, espero que vocês estejam me entendendo, né? Essa solução, ela seria causadora, né? Também disso, eu falei disso nos vídeos, né? No vídeo, se vocês quiserem explicações, eu dou explicações bem detalhadas ali, dizendo que existiria, sim, um apocalipse zumbi. Como assim? Que essa tecnologia que foi elaborada como solução para, né, para aquilo que a gente já sabe que começou lá no primeiro selo, que esse acontecimento, dentro dele existiam coisas que fariam com que as pessoas se tornassem como zumbis. Eu falo disso no vídeo também. E a gente está vendo que eu vou mostrar para vocês algumas coisas e a gente vai ler de novo a palavra nos acontecimentos, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Bill Gates é pego dizendo aos líderes mundiais que é hora dos painéis da morte reduzirem a população global.
O milionário globalista e entusiasta do despovoamento disse aos líderes mundiais que é hora de usar painéis de morte para sentenciar pessoas comuns e cumpridoras da lei à morte pelo crime de não serem úteis para a elite. Então, as pessoas vão ser condenadas por não serem mais úteis à elite. Então, isso daqui nos mostra o quê? O quarto selo, né? Todas as formas que eles vão usar para levar as pessoas à morte, né? A gente sabe que é isso que eles estão querendo, então vamos continuar. Esse daqui, gente, tá bem ruim de ver, mas eu vou tentar aumentar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo. Aí vou ver se eu consigo trazer aqui. Só um minutinho, tá? Porque eu vou explicar para vocês por que tá ruim, tá? Peço até perdão para vocês. Eu tentei achar essa reportagem aqui, mas eu não consegui. Aí eu printei de um vídeo, né? Que o irmão estava falando para nós e ficou assim bem ruinzinho de ler, mas a gente vai conseguir, ó. Bomba. Especialistas afirmam que... aí ele riscou, porque ele não pode falar, né? Que tem um surto acontecendo na Filadélfia e que não são as supostas drogas que estão causando o surto de zumbi na Filadélfia, e sim as soluções, né, que estão sendo colocadas, conectadas ao 5G. Então, a gente já está vendo algo aqui dizendo para nós que na Filadélfia está tendo um certo surto de zumbis, que eles estão falando que é por causa de certos tipos de drogas, mas que especialistas estão dizendo que essas drogas não causam isso. Mas o que está acontecendo é essa situação aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Desculpa, o vídeo não tá legal, gente, mas eu queria mostrar pra vocês, então eu coloquei printado mesmo. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Mas dá pra gente entender, né? Eu vou continuar mostrando pra vocês aqui. Vamos continuar lendo a palavra. Então, vamos lá. Bom, aí a gente começa a analisar, né? Que dentro... Eu vou voltar pra vocês mais um pouquinho, né? Que dentro deste parâmetro dos selos, né, os acontecimentos a gente está vendo se cumprir, mas também existe, né, que para mim os selos são parte das dores de parto, mas quando a gente vai para Mateus 24, eu já li para vocês o que a igreja viria em Apocalipse 7, né, 7:16, que ela viu fome, que ela viu sede e que ela viu o ardor do sol. Então a gente vê que as coisas elas aconteceriam também no clima, ou vão acontecer, ou já estão acontecendo. Nós estamos lendo a Bíblia, né? Os acontecimentos, o ardor do sol. Quando a gente vai para Mateus 24, eu vou aqui com vocês para Mateus 24. A gente vê também exatamente esses acontecimentos. Então tá, vamos lá. Então tá aqui. O princípio das dores, Mateus 24, 3. Eu não vou ler o 3, vou continuar, vou ler do 4. E eles respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso a gente já está vendo também acontecer já faz um tempinho, né? E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, que é o segundo selo. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, a retirada da paz, né? E haverá fome, né? Terceiro selo, e terremotos em vários lugares. Aí já entra no parâmetro do clima aqui, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, a gente está lendo a palavra e a gente vai ver agora os acontecimentos aqui, cumprindo tudo isso que a gente está vendo. A gente vai aqui de novo para o que eu achei aqui, ó. Greta Thunberg previu que a mudança climática acabaria com toda a humanidade até hoje. Ou seja, ela preveu isto, essa aqui foi tirado no dia 21 de junho de 2023. E o que eu fui ouvir falar no vídeo e fui pesquisar? Que essa menina, né? Ela teria falado que toda a população mundial morreria até o dia 21 de junho de 2023, se algo não fosse feito pelo clima. E me parece que ela falou isso no dia 21 de junho de 2018, ou ela falou isso em 2018, sobre o dia 21 de junho de 2023. Chegamos ao dia 21 de junho
E essa reportagem estava dizendo para nós que a humanidade não estava morta até aquele dia de hoje, que no caso foi dia 21 de junho de 2023. Mas isso me fez levantar algo que as pessoas talvez não saibam. Se nós pararmos para pensar, eu já falei disso aqui nos vídeos, sabemos que está acontecendo a mudança dos polos magnéticos da Terra, certo? E eu acompanhando o vídeo de um cientista de um canal, né, Maverick Star, ele disse que quando a mudança dos polos magnéticos chegasse ao grau 40 de mudança, né, na mudança lá que ele mede, que eu não vou saber explicar para vocês com detalhes, que seria algo irreversível, que não teria como voltar, que o clima, que daria um boom e o clima se tornaria extremamente ruim para nós. E aí isso me fez chamar a atenção, será que ela não estava falando para nós algo de que a partir deste dia 21 de junho de 2023, algo do clima seria como um start, uma chave virada, e seria a mudança do clima de forma extrema, que causaria extremas catástrofes e muita morte? É isso que esse cientista do Maverick Star, ele fala. Nós chegamos ao grau 40 já dessa mudança dos polos magnéticos. Isso significa que os polos magnéticos da Terra estão se invertendo, que o Sol já está na base de 25% a menos, aliás, a nossa proteção já está a 25% a menos, que é a que nos protege dos raios nocivos do Sol. Por quê? Porque está acontecendo essa mudança, e conforme essa mudança acontece, a nossa proteção, ela se enfraquece. Então isso vai fazer com que o Sol venha causar sobre nós coisas terríveis, como aqui eu li para vocês agora, no capítulo de Apocalipse 7, que a igreja veria o ardor do sol, a seca, porque a seca que já está acontecendo, essa situação do sol também causaria o quê? A seca, simplesmente a extinção de água, e a gente está vendo que isso já está acontecendo, e nós sabemos que isso tudo é profético, porque até nós sabemos que o rio Eufrates, no final de tudo, ele estará totalmente seco para cumprir a profecia, mas para isso acontecer, teria que ter um motivo. E o motivo nós estamos vendo que já começou hoje, que o rio Eufrates já está extremamente seco em muitos lugares. Ele é um rio muito extenso, existem lugares que ainda tem água, mas existem lugares e países que ele está extremamente seco. Totalmente? Ainda não. A profecia vai se cumprir já nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas tudo tem um começo. Existe o desenrolar das coisas proféticas que a Bíblia diz que estariam acontecendo. Não é assim, vai acontecer isso, aí de um dia para a noite acontece. Não, existe todo um desenrolar e nós já estamos dentro desse desenrolar. Então, para mim, essa menina, que é um símbolo dos líderes globais por causa do clima, ela já estava gritando isso porque começou algo, virou alguma chave, e nós estamos vendo que as catástrofes estão piorando. Vamos ver a respeito disso aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Ameaça eminente. O retorno devastador de El Niño pode levar o planeta a temperaturas recordes. Olha aí, gente, o calor do sol que a Bíblia fala que a igreja viu quando a igreja estava sendo arrebatada. Estudiosos apontam que existe a possibilidade do fenômeno El Niño ocorrer este ano, que fará com que o planeta chegue a temperaturas elevadas entre 2023 e 2024. Tá aqui, gente, o cumprimento bíblico acontecendo. Lemos a palavra diante das notícias. Aqui, ó. Intensa onda de calor na Índia deixa quase 100 mortos. Isso foi do dia 19 de junho agora, gente, de 2023. Quase 100 mortos com o calor extremo. E isso não tá só na Índia, não. Tem outros países que estão também passando por isso. Eu li uma reportagem que na China o calor estava tão alto, tão alto, tão alto, que as pessoas estavam sofrendo com o extremo calor que nunca tinha sido visto dentro do país. Vamos continuar. Agora, chegamos ao nosso Sol. Intensa tempestade solar abre fenda no campo magnético da Terra. Então, essa notícia é do dia 16 de junho de 2023. Fenda no campo magnético da Terra. Eles têm que explicar para nós por que as coisas estão acontecendo, mas eles explicam para nós do jeito que eles querem, não do jeito real. Né? Já está sendo comprovado, eu vi nesse canal da mudança dos polos magnéticos que eu falei para você, de que ele falou que já está na média de 20 a 25% mais fraco. E que abertura é essa na fenda do campo magnético da Terra? O Sol ele está
como é que fala? Na máxima, né? Está no tempo da máxima solar, onde ele fica mais agitado, mas o Sol também está com atitudes fora de controles. A gente vê isso nas notícias e eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos continuar. Só lendo a palavra nos acontecimentos. Ó. Poderosa explosão solar de classe X causa apagões de rádio no continente americano. Essa aqui já foi do dia 21 de junho de 2023. Gente, o que significa isso? Que a palavra de Deus, escrita há muitos e muitos e muitos e muitos séculos. Só a parte do Novo Testamento que nós sabemos que está escrita para nós já tem quase 2000 anos. Ela simplesmente não cai no chão. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. A palavra de Deus está saltando daqui, da forma escrita para os acontecimentos que nós estamos vendo, que estão se cumprindo. Deixa eu ver qual é a próxima, só para me ver se é. Olha lá. É tão extremo que é difícil acreditar. As previsões de El Niño desenham um evento de intensidade sem precedentes. 25 de junho de 2023, gente. Desenham um evento de intensidade sem precedentes. Sem precedentes. Então a gente vai ver, parece que viramos essa chave que essa menina falou lá em 2018, que estaríamos mortos, mas acho que eles quiseram dizer que seria virada essa chave e que a partir de agora muitos serão mortos. Ah, porque nós não fizemos nada pelo clima. Não existe o que fazer. Eles criam conversas para tentar justificar o que eles sabem. E já sabiam que ia acontecer. Deram um nome aqui bonitinho, El Niño, que a gente já ouve falar de El Niño, Ninha, já há bastante tempo. Eu desde que me entendo por gente que já escuto falar disso, mas a gente sabe das coisas que chovia mais, isso e aquilo, tarará, tarará, mas evento de intensidade sem precedentes, isso a gente sabe que não é normal. Entramos realmente numa virada de chave do cumprimento de tudo aquilo que está na palavra, gente. Tudo aquilo que está na palavra. Vou ver o próximo aqui agora. Nações Unidas pedem 7 anos de ação acelerada, sustentada e transformadora para um plano de resgate global para a salvação da humanidade. Aqui. Eles falam para nós que a Agenda 2030 da ONU, ela é algo que era para melhorar o clima, para poder as pessoas viverem na Terra em todos os sentidos, não só no clima, mas muito do clima. Então, olha só o que eles estão falando para nós. Nações Unidas pedem 7 anos de ações aceleradas, sustentadas e transformadoras para um plano de resgate global para salvar a humanidade. Salvar do quê, gente? Das catástrofes eminentes que o planeta já entrou e que nós sabemos que é cumprimento bíblico. E 7 anos é algo que nos faz pensar. Isso é muito profético. É extremamente profético. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Aqui, ó. A Agenda 2030 é um guia para a comunidade internacional e um plano de ação para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. O plano indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, os ODS e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro dos limites do planeta. O que é desenvolvimento sustentável? Que é o que muito eles falam para nós. Ó. O que significa sustentável? A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos da natureza, que não está escrito ali, mas os recursos da natureza para o futuro. Então, é bem nítido para nós que eles estão nos mostrando aqui que isso eu sempre falei, eu tenho até um vídeo que eu falo a respeito disso, que foi justamente quando eu falei que as dores de parto estavam se intensificando, vou falar com vocês, que para mim o acordo do anticristo seria um acordo extremamente climático, porque eles estão muito preocupados com o clima da Terra, e nós temos que parar isso agora. Então a gente mata os bichos, porque os puns da vaca causam o efeito estufa, então não pode ter carne. A gente tira a plantação, porque as plantações também fazem com que haja problemas no efeito estufa. Então, nada de plantação. Vamos comer carne feita no laboratório, vamos comer insetos, porque isso é maravilhoso. Ótimo.
certo? Só que a gente sabe que as coisas estão chegando neste parâmetro porque nada mais é do que um cumprimento profético que a palavra nos disse. O que está acontecendo com o clima? A mudança dos polos magnéticos da Terra. Ela está fazendo com que todo o planeta entre em convulsão. Ou seja, eles já sabiam que isso ia acontecer, mas eles precisavam criar subterfúgios para que as pessoas que não conhecem a verdade achassem que isso é dessa forma. Então, todo o contexto que está acontecendo está cumprindo a palavra de Deus. Eu falei disso nesse vídeo, eu até citei a encíclica verde, né, do Papa, e essa encíclica verde que foi elaborada em 2015 e que ela era para chegar ao parâmetro que eles queriam até 2022. Achei interessante, falei disso porque foram 7 anos. Coloquei na época também uma capa de um vídeo falando de um acordo climático para a solução de coisas do mundo, então isso me fez entender que sim, o acordo do anticristo vai ser um acordo climático que vai envolver todas as outras coisas para que os seres humanos se encaixem na vontade deles, que eles dizem que é necessária, para que consigam fazer com que o planeta tenha essa situação sustentável para as pessoas poderem viver. Então eles vão dizer, SOS, o mundo está se tornando um caos, temos que fazer algo, e para isso todos irão concordar a ser vigiados, todos irão concordar a ser marcados, para que todos tenham um controle geral e as pessoas que não agirem de acordo com aquilo que eles vão impor como solução do planeta sejam eliminados, né? Eu nem sei como é que vai ficar essa situação toda, mas eu vou falar para vocês também. Eu falei, no último vídeo que eu fiz, eu falei a respeito da data do arrebatamento, né? Eu fiz vários vídeos desde o ano passado, de 2022, em que Deus e o Espírito Santo foi me levando na palavra a entender que o arrebatamento, para mim, ele acontece no dia de Pentecostes. Isso para mim é imprescindível falar. Existem estudos no canal aqui explicando biblicamente que a palavra nos aponta de forma cabal que isso é algo real. Sei que tem pessoas que discordam, respeito, mas para mim é no Pentecostes. E aí eu citei que quando começou o ano de 2023, e esse foi até o primeiro vídeo que eu coloquei no canal, neste ano, que se este ano de 2023, o que eu acreditava muito, mediante aquilo que eu tinha pesquisado, né, fosse o ano de 5.993, que era o ano que faltavam 7 anos, né, para o ano de 2030, que se completaria os 2.000 anos, né, da morte do Senhor Jesus, que seria este o ano do arrebatamento. E até dei uma data que eu esperei por muito tempo, comecei a falar disso no final do ano passado, né, e eu citei essa data e chegamos a este final de semana tão esperado, que foi agora dia 24, né, sexta, 25, aliás, dia 24 sábado, dia 25 ontem e hoje dia 26 de junho de 2023. Mas eu já tinha falado no último vídeo que, por mais que meu coração desejasse muito e ainda tinha aquela pontinha de esperança, quem sabe, né? Mas que eu já sabia que não seria nesta data, neste Pentecostes. Vai ser no Pentecostes, mas não nesse. Vai ser no 3º mês do calendário do Senhor e no 5º dia, mas não deste ano, porque o que eu cheguei à conclusão, mediante a tudo que Deus vai, né, Ele vai abrindo para nós, e eu falo tudo para vocês sempre, que nós não estamos no ano de 5.993. E eu abri até um parâmetro de que poderiam ter de 3 até 4 anos ainda pela frente para que isso acontecesse, mediante os acontecimentos bíblicos e históricos. Eu mostro tudo isso no último vídeo, né? E que provavelmente poderia ser no Pentecoste até de 2027, 2026 ou 2027, que eu acreditei mais até no Pentecoste de 2027. Mas aí uma pessoa fez... Eu até falei que o nosso calendário não dava pra gente saber se era certo ou não. Nós tínhamos um calendário, eu estou falando do calendário nosso, do Gentis, que era um calendário que foi criado por papas, chamado Juliano, e depois esse calendário, há muitos séculos atrás, foi mudado pelo calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos hoje, que foi também por um papa, Gregório, que colocou lá. Aí eu cheguei a citar que eu não sabia se o calendário dava certo, se realmente nós estávamos no ano de 2023, né? Mas que se o ano era 2023, não seria esse ano. E aí uma pessoa comentou no canal, quem sabe nós já estamos em 2026. Aí isso me fez, que eu já tinha falado alguma coisa, aí dá uma pesquisadinha sobre calendários, né? Aí eu vi que realmente a gente não tem como ter certeza que estamos no ano de 2023.
Porque se eles modificaram o calendário do povo de Israel, por que não poderiam modificar o nosso? Porque a palavra diz que eles cuidariam em mudar os tempos e as leis, então não poderia ser só do calendário de Israel, não. O nosso também pode estar errado. E realmente nós podemos estar já em 2026, nós podemos estar em 2025, 2026. Eu acredito até que se nós estivéssemos no ano de 2026, teríamos mais um ano, que seria o ano de 2027, que seria, sim, no calendário do Senhor, o ano de 5.993. Então, faltaria só mais um ano. Mas é algo que a gente não tem como afirmar, porque se mudou-se os calendários, mudou-se do povo de Israel. Esse a gente conseguiu entender, porque a palavra nos dá um parâmetro para entender que está mudado. Mas a gente não sabe exatamente o ano que realmente o calendário do Annus Mundi está. Em que 5.990 e o que está, né? E com relação ao nosso calendário também, porque começou depois que o Senhor Jesus, né, nasceu, mas a gente sabe que já começou errado, porque Jesus nasceu, eles falaram depois de Cristo, mas Jesus já tinha nascido antes disso, né, por volta do ano 6, 5 ou 4 antes de Cristo. Existe também uma dúvida a respeito de que ano exato o Senhor Jesus nasceu, né? Mas que o ano da morte do Senhor Jesus provavelmente foi o ano de 33 ou de 34. Por que eu falo isso? Porque a palavra nos dá esse parâmetro, eu falei disso no último vídeo, e pelo estelário, pelo sol, pela lua, como eu já falei para vocês, e talvez eu até fale disso, e quem não conhece meu canal vai pensar que eu tô falando de como que fala? De coisas que, leituras do sol e da lua, eu estou falando de Bíblia, né? De como Deus ensinou o povo a entender e a olhar para o calendário através do sol, da lua e das estrelas, que foram colocados no céu para tempos, meses, anos, estações, né? E é através disso Deus tem nos mostrado, nos ensinado como devemos olhar e como fazer esta leitura, mas, volto a dizer, eu não tenho, pelo menos até agora, ainda Deus não me mostrou de que forma o ano tem como ser compreendido, até porque eu acho que Deus realmente Ele quer que nós cheguemos muito próximos, mas Ele quer que nós continuemos buscando, né? Saber exatamente o dia, a hora, o mês e o ano certinho do nosso calendário, a gente vai ficar, digamos assim, bem próximo, mas a gente não vai chegar. Eu acredito, não sei o que é que o Senhor vai nos mostrar daqui para frente, né? Mas podemos estar, sim, um ano mais para frente e nosso calendário está atrasado. Podemos estar em 2026, podemos estar em qualquer ano para frente, né? E o arrebatamento pode estar mais próximo ainda do que esses 3 ou 4 anos que eu abri como um limite, porque para mim isso é um limite máximo. Não tem como passar disso, certo? No Pentecostes, no máximo de 2027, eu estou dizendo no máximo, não estou dizendo que não pode ser antes, eu explico tudo isso no outro vídeo, né? Acontece o arrebatamento da igreja. Essa é a forma que eu vejo. Se já estamos em 26, seria no ano que vem, né? Mas a gente precisa ver o sol aquecer extremamente. A gente precisa viver como igreja este calor extremo na terra. A gente precisa ver a falta de água extrema na terra. A gente precisa ver a fome na terra. A gente precisa ver o mundo estar exatamente como a palavra diz que ele está ou vai estar quando a igreja for tirada, o que a igreja estava vendo no momento do arrebatamento. Já estamos chegando, gente, tá aqui, ó, eu estava lendo com vocês a Bíblia através dos acontecimentos, não é isso? E a gente está vendo que isso é muito real mesmo, e que está se cumprindo, estamos chegando nisso, e de que realmente também, não só, né, com relação ao sol, ao calor, à fome, a todos esses acontecimentos, nós sabemos que também, isso o Senhor nos mostrou, que existe também o avivamento, que já começou, isso Deus já nos mostrou de forma profética, e isso é bom para vocês verem que Deus, quando Ele fala que algo começou, não é, começou, e tudo já acontece. A coisa vem se desenrolando e crescendo de forma gradativa. Assim está vindo, o avivamento. Começou lá no finalzinho do ano, pelo que a gente já falou até em vídeos aqui, está se desenrolando, está aumentando, está aumentando. E o que vai ser o ápice, talvez, né, que eu posso dizer assim, para que comece realmente este mover de uma igreja verdadeira, de pessoas fiéis e verdadeiras que vão ser usadas por Deus como luzeiros para pregar a palavra nesses últimos tempos. As coisas que nós estamos vendo, um aperto da perseguição, de caos, de clima totalmente mudado, de
essas catástrofes climáticas e esta fome, esta situação e a perseguição que eu acredito que está vindo sobre nós. Olha aí a besta da IA, gente, né? Sim, nós, os crentes do Senhor Jesus, seremos perseguidos e a igreja se levantará para o avivamento glorioso no meio de tudo isso. O Senhor Jesus me disse que a igreja, ela seria retirada da terra no meio do caos, assim como ela começou no meio do caos. Já falei disso nos meus vídeos, né? E de que realmente esse avivamento está prestes a realmente não começar, ele já começou, mas a chegar no culminar de que vai ser estendido por toda a terra de forma grandiosa. Nós, a igreja do Senhor Jesus, viveremos algo que vai nos espremer a ponto de que Deus venha falar, agora chegou o momento, se levantem e preguem, se levantem e vão à luta, se levantem e falem do seu Deus, porque chegou o momento da última plantação para a colheita, ou dos trabalhadores da última hora, das luzes que brilharão neste momento. Pode ser um ano que nós vamos viver isso, eu não sei. Eu falei para vocês que não seria algo demorado, porque Deus também me mostra isso na palavra, né? Que eu até falei, eu até achei que podiam ser meses, né? Porque eu falei, o arrebatamento pode acontecer em junho, mas, gente, isso é uma nossa ansiedade, a gente quer para ontem, né? Mas tudo tem que acontecer conforme a palavra. E nós estamos vendo tudo acontecer, né? Se é um ano, se é 2, se é 3, se é 4, vamos aguardar. O Pentecostes do arrebatamento está prestes a chegar. Você está falando, mas é o que a Pentecostes para mim, é o que eu creio. E eu não estou falando do que eu acho, estou falando que eu tenho muitos estudos que comprovam que sim, aponta o arrebatamento, a palavra de Deus aponta o arrebatamento para o Pentecostes, certo? E a gente vai continuar vendo, vivendo, acompanhando. Talvez seja em setembro, outubro, esses meses agora que se aproximam, que vai começar algo pior, que vai fazer com que nós venhamos a nos levantar enquanto igreja, nós que eu digo, os verdadeiros crentes, porque outros vão ficar com a boca aberta e não vão ver nada acontecendo, porque vão aceitar todas as imposições e todas as coisas que vão ser colocadas, vai ser a divisão da igreja do Senhor Jesus, vai se aparecer verdadeiramente aqueles que servem a Deus? Não sei, gente, que exato momento vai acontecer, mas eu tenho acompanhado tudo que tem sido falado, eu sei que vai acontecer logo. Tá aí, ó. Nós acabamos de ler todas as coisas que estariam acontecendo, ou estão acontecendo, como na palavra nos diz, que as dores de parto estariam se intensificando, as dores de parto estão aí, sendo lidas como palavra nos acontecimentos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, o vídeo ficou bem grande, né, gente? Mas eu precisava falar a respeito disso, tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus Cristo. E até a próxima.